Bom, amados, eu gostaria de repartir com vocês algo que está no meu coração já há alguns dias, né? Como sempre, não sei, parece um discurso, pelo menos de nós aqui. O objetivo não é gastar muito tempo falando. Eu penso que eu vou ser breve, mas queria repartir com vocês algo que vem sendo ministrado ao meu coração e gostaria que você desse atenção de uma forma bem entregue. Por quê? Porque a comunicação, acho que já falei isso aqui uma vez, a comunicação ela é algo que é fundamental para que a gente entenda, receba e pratique. Então, algumas pessoas talvez não comuniquem tão bem. É claro que para aqueles que comunicam bem e para aqueles que são mais deficientes, nós temos o Espírito Santo, que coopera nessa comunicação, coopera contigo naquilo que você está ouvindo, a moldar, a inclinar o teu coração. Mas tem coisas que dependem de nós também. Então, se você quiser, eu creio que você vai receber do Senhor na manhã desse dia. Porque a palavra dele, de novo, ela é suficiente. Não é por aquilo que simplesmente eu vou falar. Mas, pela palavra, toda a palavra lida, ela é a palavra de Deus. Então, ela por si só é suficiente para entrar no teu coração e fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Te levar a todo lugar que você precisa ir. Né? Fazer você parar diante daquilo que do caminho que você está fazendo. A palavra é suficiente, porque nela nós temos a palavra de Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Então, nós vamos ler essa palavra e a gente vai compartilhando no decorrer, falando daquilo que eu creio que Deus tem ministrado ao meu coração. No carnaval, no período de carnaval, eu ouvi o Franco, estava ministrando lá em Santíssimo, e ele falou uma coisa interessante, que eu anotei, e desde então vim examinando. E, de novo, vou dar um tapa na roda aqui, né? Eu sei que eu já falei isso a última vez, mas esse tapa na roda é importante. O que você ouve acerca da palavra pode estar escrita, pode ser uma palavra inspirada na boca de alguém, porque Deus levanta, né, homens, profetas, para manifestar sua palavra. Deus fala de diversas formas, e vocês sabem disso. E aí o Franco, ele fez uma colocação. Nisso eu digo para você de novo, para que você tenha atenção, para que você dê atenção para aquilo que o Senhor está falando. Eu sempre falo das entrelinhas, né? Acho que era o Marcão que falava isso. Que Deus fala nas entrelinhas, entre uma linha e a outra, dentro do parágrafo, né? Deus vai falando. E se a gente tiver ouvido para ouvir o que o Espírito está pronto para dizer à igreja, você vai ser edificado. Então ele falou uma coisa para mim, ele falou: quando um gigante morre, outros morrem. E eu achei essa frase muito interessante. Quando o gigante morre, outros morrem. E desde então, comecei a ler para poder, de verdade, ver o efeito dessa palavra na minha vida. O que eu poderia aprender quando o que o Espírito Santo estaria instruindo, ensinando, repartindo comigo, a ponto, de repente, eu poder repartir com os demais. Quando um gigante morre, outros morrem. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque quando a gente pensa em gigantes, o que a gente pensa? Qual o gigante que você pensa? Golias. Isso pode ajudar, não tem problema não. Quando eu fizer uma pergunta, né, você pode até ter a liberdade de não responder, mas se você responde, me ajuda, porque dá a impressão que vocês estão participando, estão curtindo. Bom, aí eu queria pontuar algumas coisas relacionadas àquilo que nós temos como gigantes. Os Golias, como se manifestam?
quais são os seus propósitos, né? O que aconteceu, de que ele está falando quando outros morreram. Alguém já sabia disso? Alguém lembra e fala assim, não, eu já tinha visto isso. Um gigante morreu, outros morreram. Alguém? Bom, então, que bom. Estamos juntos nessa. Mas eu queria destacar algumas coisas que acontecem quando Golias ou os gigantes aparecem. Porque a gente pode dar esse nome, Golias, né? Mas, na verdade, nós temos, de vez em quando, aparecem alguns gigantes. E, assim, uma coisa interessante, já olhando para essa surpresa, é você mesmo. Desculpa, eu me emocionei. E aí, algumas características de alguns gigantes que se levantam. Eu fiquei olhando isso para a minha vida, né? Inclusive, tá aqui, às vezes, é um desafio. É um desafio. Nesse trajeto todo da nossa vida também aparece gigante. E eu queria distinguir que, às vezes, a gente tem guerras, porém, no meio da guerra aparece um gigante. E esse é um dos feitos dos gigantes que se levantam, né? Quem aqui não tem guerra? Quem não tem guerra? Não, estou de boa. Guerra, está tudo tranquilo. Todos nós temos guerra. Vivemos em guerras. Mas nem sempre as nossas guerras aparecem gigantes. Gigantes, às vezes, são muito específicos. E para que servem os gigantes, né? Interessante que, em relação a Golias, diz que Golias nem era um filisteu. Golias, por causa do nome dele, se deduz que ele era de um outro lugar. Porém, a narrativa aqui da pessoa que fez o comentário, ele diz que gigantes, normalmente, gente que, né, que intimidam, né, eles são contratados, são mercenários. E é interessante, e assim, no processo, naquilo que a gente for falando, eu gostaria que você fosse se vendo. Pode ser assim? A gente vai contando a história, você vai visualizando. Bom, eu tenho guerra, tenho. Mas, às vezes, a minha guerra ela não se dá simplesmente como eu espero, como eu estou, às vezes, até pronto para lutar. Eu sei que no meu dia a dia tem guerra. Eu sei que guerras são comuns a nós. Porém, gigantes aparecem do nada, ainda que contratados como mercenário para, às vezes, se levantar com uma palavra. Normalmente são a que nos intimidam e até nos vitimam. Porque eu sei que tem muitos, por conta daquilo que o gigante fala, se acovarda ou tem medo. Talvez covardia você fique chocado, né? Seja agressivo. Dizer, mas é um gigante. Mas, bom, quem te capacitou a lutar? Acho que já te coloca, te traz para o centro, para a realidade dos fatos. Bom, são gigantes. Mas quem te capacitou é o Senhor. Bom, eu queria ler uns textos relacionados, só para a gente estar envolvido acerca daquilo que eu estou falando. Essa história de Golias está em 1 Samuel, no capítulo 17. Começa no versículo 32. Bom, diz assim, vou ler o capítulo 17, do 1 ao 4, e vou ler alguns versículos alternados. Diz assim, os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Éfes Damim, quer dizer fronteira sangrenta. Bom, só o nome já
já nos intimida, né? Já nos coloca no lugar, assim, a pensar. Bom, o nome do lugar que eles se colocaram para lutar é Fronteira Sangrenta. Bom, que ficava em Socó, em Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale de Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. A nossa guerra lá, para eles, era contra os filisteus. Eu não sei a guerra que você está vivendo contra mas eu sei que guerra nós temos. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou o outro lado da montanha, e havia um vale entre eles. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura. Então, um gigante. 2,90 de altura. O que você acha? Acho que o mais alto entre nós aqui é o Filipão. E a gente já chama ele, né, de gigante. Então tem mais... Felipe tem quantos? Acho que tem 2,5, né? Os de casa aí, tem quanto? 1,98? Então... Bom, os Filipes, por acaso, 2 são altos, né? 2 metros. Então, alguém que você olha e naturalmente poderia ficar, se ver afrontado, se ver intimidado, né? Porque são gigantes. E não basta, às vezes, só a gente olhar a aparência. Às vezes, a fala também traz consigo uma intimidação que, de novo, que não só nos intimidam, mas nos vitimam. O que o gigante, em meio, né, à tua guerra, aparece para dizer, é para te intimidar mesmo. É para que você desista, para que de alguma forma você olhe para ele, olhe para as afrontas e considere, isso aí não dá. Esse não dá para mim. Se eu não consigo vencer, né? Um outro versículo aqui, que eu sei que fala no versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, se encheram de espanto e temor. É exatamente o que eu estou falando. Se encheram de espanto e temor. O versículo 32, né, do capítulo 17. Davi aceita esse desafio e ele diz exatamente o que o gigante, o que a fala do gigante, às vezes nos propõe, né? Ele diz assim: então Davi disse a Saul, que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu, por causa desse gigante. Então a gente pode ver que a primeira coisa que o gigante tenta tirar de você, tenta roubar de você, tenta destruir, e é o propósito, o desejo do gigante, ou de Golias, ou do teu gigante, que eu não sei qual é o nome, é te destruir mesmo. Não é só te ameaçar. As ameaças fazem parte de um propósito, mas para te levar e te vitimar. Bom, eu coloquei aqui algumas frases, que foi o que o Senhor falou comigo acerca desses gigantes, né? Eu já falei, Golias normalmente se levanta em meio a guerras. Falei sim ou não? Sim ou não? Gigantes se levantam, ele aparece do nada. Eles normalmente se levantam em meio à guerra que você está vivendo. Por que apareceu? Às vezes faz parte desse contexto da guerra, não. Mas foi só contratado, é um mercenário contratado para se levantar e te intimidar. Para fazer com que o teu coração esmoreça. Para fazer com que o teu coração duvide. Para fazer com que o teu coração
e quem sabe aquilo que está proposto para você desanime, para que faça você desistir da guerra. Bom, as ameaças normalmente nos intimidam e até nos vitimam. Também falei isso com vocês. Gigantes não podem ser preservados. Bom, na história de Golias, Davi aceitou o desafio. Mas aceitou por quê? Porque Davi era forte o suficiente para vencer Golias? Não. Uma outra coisa interessante que eu aprendi numa fala do Franco, é assim, que falando acerca do orgulho, e é que às vezes nos faz fugir ou encarar determinadas coisas, mas na nossa força, olhando para nós. Isso nunca vai dar certo, porque os gigantes não podem ser vencidos na força do nosso braço, dentro do contexto igreja, dentro da nossa vida, daquilo que a gente quer. Então, Davi não estava lá para lutar a guerra dele. Eu vou vencer Golias porque simplesmente eu não fui com a cara dele, porque ele me ofendeu, simplesmente. Não. Naquele contexto, Golias foi vencido, porque a afronta dele diz respeito ao Senhor. Bom, mas então, eu não preciso ser fortão para vencer o fortão. Aí disso o Franco estava falando, né? Que nem o fortão, ou melhor, tanto forte, que vai encarar, que pergunta o que está vendo, o que bate de frente, quanto aquele que se esconde, aquele que tem medo, que foge, são orgulhosos. E por quê? Porque o fortão ou aquele que corre é orgulhoso. Porque estão confiando na sua força, no seu próprio braço. E, na verdade, isso, o que gera essa disposição, na verdade, é orgulho. Bom, eu posso dizer que o fortão é orgulhoso, mas e o fraco? É também. Porque está dizendo também, eu não posso. Eu não consigo, eu tenho medo. E aí se torna orgulhoso, porque não é pelo que eu tenho ou pelo que eu sou. É pelo aquilo que é onde Deus me colocou, é aquilo que Ele me capacitou para fazer. Então, gigante não pode. Você não fere gigante para deixar ele lá. Você não amarra o gigante e deixa ele. Gigantes foram feitos para serem vencidos. E aí eu pergunto, talvez seja a tua condição, né? Você olha para coisas e fala assim, isso aqui eu não consigo. Bom, na minha força não, no meu braço não devo, no meu orgulho também não. Mas na força do Senhor e para aquilo que ele se propôs a fazer, os motivos, eu posso e devo. Bom, então Davi venceu o gigante, sim ou não? Venceu. Como que Davi venceu o gigante? O nome de Jesus, mas com o quê? Com uma funda. Mas aquela funda, sinceramente, eu tenho, quem tiver aí essa resposta concreta, segura, firme, você pode até falar, mas eu penso que talvez aquela funda não tenha sido o final, a execução daquilo que Davi queria, ou que o próprio Deus concedeu a Davi para fazer. Porque Davi derruba aquele gigante, mas depois ele vai lá com a própria espada de Golias e executa Golias com a própria espada dele, sem possibilidades de que Golias pudesse voltar a viver. Bom, então, em nome de Jesus, os teus gigantes você precisa tratar como gigante. E você precisa destruir os teus gigantes. Por quê?
Se você não fizer, você pode ter certeza, ter convicção que eles vão voltar. E eu vou te provar que gigantes voltam. Bom, falei de novo, gigantes não podem ser preservados, devem ser totalmente destruídos. Em 1 Crônicas 20, no versículo 4, fala exatamente desses gigantes que foram mortos. Daquilo que o Franco estava falando, né? Um gigante morre, outros morrem. E diz assim o 20, no versículo 4. Agora não precisa olhar para trás, ali também tem. Bom, logo depois desses acontecimentos, houve uma guerra contra os filisteus, em Gézer. Naquele tempo, Sibecai, de Uzate, matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns. Os gigantes e os filisteus foram subjugados. Mais tarde, ocorreu uma outra guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o gigante de Gate, que possuía uma lança, cujas hastes pareciam uma lançadeira de tecelão. Ainda outra batalha na cidade de Gate. Havia um homem grande de estatura e que possuía 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Esse geteu também era descendente do gigante Rafa. E foi Jonas, filho de Simei, irmão de Davi, que o matou, porque ele havia desafiado e insultado o povo de Israel. Esses homens enormes eram descendentes de Refaíns, os gigantes de Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Bom, interessante. Daí é verdade. Um gigante morre, outros morrem. E eu não sei, né, quantos gigantes você tem aparecido diante de você. Mas pode ter convicção no Senhor. O Senhor é poderoso para fazer cair todos os teus gigantes. Mas eu queria, assim, com mais detalhe, acerca desse texto, ir para 2 Samuel 21. E ler esse texto. É o mesmo texto, mas os detalhes fazem diferença. Está contando a história e dá um detalhe que eu queria repartir contigo. E detalhar um pouco mais a respeito de como acontece, ou como a gente fica, às vezes, diante de gigantes, né? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Bom, diz assim: houve ainda uma guerra, é o mesmo texto. Por que eu estou voltando nisso? Até para poder cooperar contigo. Às vezes a gente lê um texto, e às vezes o texto é mencionado no outro capítulo, mesmo texto. Às vezes num outro livro. Mas é exatamente nesse outro livro que você tem a resposta, ou o Senhor vai seguir ministrando aquilo que está escrito no outro. Bom, em nome de Jesus, tenha esse anseio, esse desejo de parar e verificar e buscar. Porque quando fala que o Senhor, Ele se deixa ser encontrado, eu penso que são coisas como essa que pode levar você, ou que inspira, ou que anima você a realmente poder encontrar o Senhor, aquilo que Ele está te falando, aquilo que Ele quer te dizer, aquilo que Ele quer te ensinar, te levantar, não sei. Aí vai do teu relacionamento com o Senhor. Mas Ele é poderoso para dizer, ó, eu tenho algo mais. Se quiser, eu estou prontinho para ser achado. É só você ir para um outro capítulo. Mas isso tem a ver com o nosso coração. Bom, mas aqui está dizendo, está sendo contada a história, né? Houve ainda uma outra guerra dos filisteus contra Israel. E o rei Davi desceu com a sua guarda, combateram os filisteus, e Davi ficou exausto. De novo, a questão da tua guerra, da nossa guerra. Guerra, você pode ter certeza. Não, a gente olha, eu sei que Luciano provavelmente vai ministrar a semana que vem, né?
com muita força, estou com expectativa de ouvi-lo. Né? A gente está falando da guerra aí da Ucrânia, né? Ele vai poder falar com propriedade. Mas essa guerra, eu não sei como é que você está diante dela. Deveria trazer para nós temor, né? Por quê? Porque se tudo está debaixo de um governo, de um senhorio, se o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, e Ele tem permitido um caminho, pode ter certeza. Esse caminho passa pela igreja dele. Se você faz parte dessa igreja, vai passar por você. Talvez seja só uma guerra, né, das muitas que a gente tem. E literalmente olha e fala, é uma guerra. Mas no meio dessa guerra, pode se levantar um gigante, e aí o gigante já não faz parte, às vezes, para nós, num contexto tão grande, né? Você olha assim, tão amplo. Porque é uma outra coisa que eu penso. O gigante, normalmente, ele se levanta contra uma pessoa. Apesar dele se mostrar junto com o exército, o desafio dele, só quero um. É só um para lutar contra mim. Ele já se via, na verdade, vencedor acerca de quem não importa. Eu só quero você. E aí você pode olhar para você e falar assim, ó, o gigante, ele me quer. A guerra eu estou travando, às vezes tem a ver com meus irmãos, com a igreja, com um monte de coisa. Mas o gigante, normalmente, ele quer te vitimar de uma forma muito pessoal. Bom, aí o 15 fala que Davi, né, o rei Davi, desceu com a guarda e combateram contra os filisteus. Isso é normal. Guerra é normal. Bom, uma outra coisa que normal acontecer, e aconteceu com Davi. Combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Davi ficou exausto. Bom, guerra nos cansa? Sim ou não? Guerra nos cansa, amado. Está vivendo guerra? Uma grande possibilidade de você estar cansado. Eu fiquei, confesso a vocês, eu nem ia repartir hoje. Eu sou uma pessoa que estou sempre, né, falar de mim, mas isso não é nenhuma qualidade. Às vezes nem sempre é uma qualidade. Eu estou sempre disposto a ceder, a dar vez. Às vezes as motivações são erradas. Estou expondo a minha nudez. Nem sempre as nossas motivações em ceder, em dar vez, em dizer assim, não, pode ir, vai você, é algo bom. Nem sempre você está sendo cortês, amigo, ou você está sendo servo. Às vezes, simplesmente, você pode estar fazendo o quê? Já vi que só eu mesmo que tenho esse mal, esse pecado, essa miséria, né, cara? Coisa ruim, né? Posso estar preservando, posso estar me escondendo. Ó, está aparecendo. Estão falando de mim, fugindo, né? Tudo eu. Mas o quê? Eu sou ruim, pode falar. Posso estar mal motivado. Mas, às vezes, tenho o cuidado de querer, de desejar que realmente quem vai estar aqui seja conduzido pelo Senhor. Tenho esse temor. Mas quando eu vi a canção, né, a última canção da Ludmilla, eu me animei. Porque em tempos de guerra, nunca não baixe a guarda. Então, em tempo de guerra, nós precisamos estar prontos. Prontidão, né, como já falei com vocês. Bom, mas em meio à guerra, Davi ficou exausto. E nós cansamos em meio à guerra, ficamos, né, às vezes abatidos, vê alguma coisa acontecendo, às vezes olhamos, né, como o inimigo se armou, e aí isso nos intimida. A quantidade de inimigo, né, para lutar, e você vê, caramba, mas se você faz a conta, você fala, não vai dar para lutar, né? E às vezes aquele exército fica, como diz literalmente, né, no exército, o moral fica baixo.
Mas o cansaço, você lutar, cansa. Bom, e eu quero te dizer que nessas horas são as possibilidades. Ora, havia um grande guerreiro conhecido como Isbi, de Nove, ou Isbi Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafa. E o que ele prometera? Estão lendo aqui, não? Fazer o quê? Matar Davi. E aí eu já fiquei, como diz o outro, né, ligado. Por que matar Davi? Por que um gigante? Porque a princípio, um gigante. Qual o interesse que ele tem de lutar contigo? Ou matar você uma vez, talvez que você não seja a ameaça para ele. Por que se levantar um gigante para matar Davi? E é claro que a gente precisa pegar tudo isso e se ver. Vocês estão se vendo? Sim ou não? Então se veja. Você está lá, você está guerreando, mas às vezes aparece do nada. E a gente sabe que não é do nada. Mas o gigante, voltando lá para Golias, né? Do histórico. Nem sempre ele faz parte daquele contexto. Ele é contratado para aparecer do nada. Mas para te intimidar, muitas vezes, para te vitimar com essa intimidação, ele normalmente vem como um mercenário, ele tem algum objetivo, tem algum interesse. Ele não está só fazendo guerra. Ele não está só fazendo guerra. Ele quer, de novo, te alcançar e te ferir e te matar. Agora, quando que ele faz isso? É interessante que Davi, um guerreiro, um cara habilidoso nas batalhas, um herói de guerra, um cara pronto, com muitas estratégias nas guerras, né, administradas por ele. Veio, a coisa era tão intensa que Saul, que era o rei, ficou com ciúme dele. Um estrategista, um cara bom. O Senhor capacitou, deu graça. É o Senhor que faz isso, claro. Mas Davi era um cara habilidoso. Bom, e ele ficou exausto. E aí aparece alguém que havia prometido matar Davi. Eu, sinceramente, eu vou nem perguntar para esse Golias aqui por que ele queria matar Davi, né? Ou quando que isso brotou no coração dele. Porque se era uma promessa, não foi nem naquele momento. Não foi nem naquele tempo. Talvez não tinha nem aparecido ainda. E eu acho que às vezes o nosso cansaço, amados, em meia guerra, nos expõe. Nos expõe. Vou seguir lendo. Bom, que prometera matar Davi. E diz como ele era, a ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 quilos. E além disso, ele estava armado com uma grande espada nova. Isso tudo você vai se vendo dentro desse contexto. Entretanto, Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi e atacou o gigante filisteu e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa. Bom, antes disso, te falar uma coisa que eu julgo importante, né? Dentro desse contexto que a gente está falando. Voltando para Golias, era uma obra de Davi específica, lutar diretamente com Golias. Só que às vezes, amados, no nosso cansaço, os nossos gigantes precisam ser vencidos do mesmo jeito. Porque gigantes precisam ser destruídos.
gigantes precisam ser mortos. Por quê? Porque se você não destruir os gigantes que se levantam, se você não cumprir, se você não chegar lá para executar exatamente como aconteceu aqui, provavelmente você vai ser destruído. Porque o propósito, o desígnio, os ardis, como diz a palavra, né, que a gente não deve ignorar os ardis, os desígnios do diabo. Por quê? Porque ele é como ladrão. Veio, senão, para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Então, só que o interessante aqui, isso eu queria deixar para você como uma instrução, como um ensino. Eu tenho procurado fazer disso uma prática na minha vida. Mas eu sei que tem muita gente que acaba sendo vitimada pelos gigantes, porque estão vivendo na guerra, se cansam, às vezes se ferem, mas não tem a ajuda que precisa. Então, diz aqui que Absai viu, bom, a palavra está dizendo que teve um motivo para Davi, de alguma forma, ficar exposto, a ponto de um gigante se levantar a vitimá-lo. O que aconteceu com Davi? Ele ficou exausto, ficou cansado. Mas Absai foi lá, viu, e foi contra esse gigante, o feriu e o matou. Quero dizer, tem gigante na tua vida, você não vai, talvez não vai vencê-lo, como fez com Golias. Talvez você precise de pessoas. Na verdade, nós sempre precisamos de pessoas. Nós sempre precisamos de alguém, amados. Você pode até achar que não. Na tua caminhada, ou dependendo daquilo que você está fazendo, você pode julgar que não. Isso aqui eu faço sozinho. E tem muita gente fazendo muita coisa sozinho. Mas isso pode ser uma cilada para você, isso pode ser uma brecha. Isso pode se tornar para você um caminho a o gigante te alcançar. Bom, como ou com quem você tem andado? Ou posso também perguntar, quem você tem sido perto de uma outra pessoa? Porque não adianta você ver o inimigo atacando alguém de uma forma muito específica. Olha, identifica a pessoa cansada, perdida. Os motivos que a gente tem para deixar de lutar uma guerra ou parar no meio do caminho? Quais? Me dizem um aí. Um motivo para você, não. Desânimo. A gente cantou a cola ali, né? Desânimo. Cansaço. O que mais? Omissão. Boa. Omissão. Pode me levar a me distrair numa guerra e me vitimar. Mas o quê? Distrações, né? Distração é uma coisa que, engraçada, eu vou falando. Guerra, eu vinculo algumas coisas que eu ouvi lá quando tinha 18 anos. Né? Não que eu tenha ido para a guerra, mas nesse tempo que eu passei lá no Exército, às vezes uma distração. Por exemplo, um exercício, alguém riscou um fósforo, porque na guerra, à noite, é só breu, né? Mas em algum lugar, alguém, dentro de um exercício que a gente estava fazendo, acendeu um fósforo para acender um cigarro no outro morro, no outro monte. E aquilo foi suficiente para denunciar que lá havia inimigo. Bom, então, uma distração. A pessoa só quer satisfazer um momento de prazer, né? Eu penso, nunca fumei, né? Nunca fui viciado no cigarro, mas eu sei que de alguma forma, quando eu ouço e vejo algumas pessoas, parece que aquilo é um momento de prazer, é muito pessoal, para
se alimentar e satisfazer os desejos da alma, né? Estou estressado, cara, Bom, está depositando alguma coisa que não é no Senhor, talvez seja uma distração para você. Bom, e aí nós precisamos saber quem nós somos no meio dessa guerra e se eu estou pronto para socorrer alguém. Está pronto você? Está pronto, Hilton? Alguém do lado cansou? Ou não importa os motivos podem ser diversos, mas te distraiu o suficiente de que alguém pronto para te ferir, você socorrer. Você precisa de pessoas que tenham essa disposição. Essa pessoa que anda contigo, caminha, você diz que é teu irmão, que é um companheiro, que conversa contigo, almoça contigo, vai na tua casa, você vai na casa dele, vocês conversam sobre vários assuntos. Essa pessoa precisa ser um Abissai. Precisa ser esse guerreiro que está atento e por conta da tua vida, porque é guardador da tua vida, porque somos guardadores uns dos outros. Não é isso? Não é assim? Não é essa a expectativa que o Senhor tem a nosso respeito? Que sejamos guardadores uns dos outros. Por isso falou para Caim, cadê teu irmão? E Caim falou, não sei, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Somos guardadores sim, a ponto de poder resgatar, de salvar, de chegar no momento oportuno, de poder te socorrer. Amém? Bom, e foi exatamente assim. Que Abissai socorreu Davi, atacou o gigante e o matou. Então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa. Eu creio que é uma outra, dentro desse contexto que eu estou falando, é uma outra coisa que fica uma interrogação. De novo, né? Por que esse gigante queria matar Davi? Por que você acha que o inimigo, conhecedor da tua guerra, vai levantar alguém para te ferir de uma forma pessoal, a ponto de vitimar você? Por quê? Bom, é a pergunta que eu me faço, Senhor. O que eu tenho para alguém olhar para mim e dizer assim, cara, vou acabar com essa história? Tem que ter algum motivo. Você está aí, você que tem um chamado, você que Deus separou, que te ungiu, que colocou sobre você a vida dele, que deu a você quando o Pai chamou Jesus e concedeu a ele toda a autoridade no céu e na terra, e ele diz para você, ide. Ele compartilha, ele diz que você pode ir porque toda a autoridade foi dada a ele, portanto você pode ir. E como? Em nome de quem? E com quê? Com essa autoridade que Jesus tem, que foi concedida a ele e está sobre você. Bom, então o que esse gigante que se levanta é só uma figura, né? Uma história, e que a gente se coloca, na verdade, dentro dela para poder entender, ou quem sabe de despertar do teu cansaço, da tua exaustão, né? Ou da tua crise, ou do teu desânimo, ou de tudo aquilo que a gente falou aqui. Bom, tem um motivo. Você, igual a você, não tem outro igual. E o depósito foi dado a você.
é suficiente. Não é só para morrer um gigante. É para destruir vários. É para você saber que o que você tem já é suficiente para você cumprir propósito, para fazer a vontade de Deus, para fazer valer tudo aquilo que Ele tem para a tua vida, toda obra, tudo que você tem como precioso que Deus colocou, vai ter alguém que não vai curtir isso. E que tem, de novo, desígnio a esse respeito. A tua vida. A gente olha a igreja sim, a igreja vai cumprir, tem propósito, né? Ela já é vencedora, mas você, individualmente, é você, o senhor, precisa entender, enxergar o quanto você é precioso. Aqui, na verdade, fala de uma percepção dos guerreiros de Davi. Vou ler com vocês a segunda parte do versículo 17. E ele diz para Davi, ele dá um motivo. Talvez seja o teu motivo. Bom, claro para mim é o porquê que aquele gigante queria matar Davi. E que talvez queira também, de novo, te vitimar. Nunca mais irás conosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Assim era visto um homem que estava na guerra lutando na vida de quem estava perto dele. Você nunca mais vem à guerra conosco. Para quê? Para não expor a tua vida desse jeito. Porque tu imagina, eu fico aí já, vou criando vou aumentando a conversa, né, o diálogo. Entrei no meio da conversa dos guerreiros de Davi com Davi e fiquei olhando e procurando me ver. Porque você é a pessoa que Deus levantou como uma luz. Aqui era específico. É claro que você olha para Davi e fala, cara, Davi é um cara, meu irmão, acima da média, né? Eu olho para Davi, eu sei que a gente fala, é quase que impossível, né? Olhar para Davi e não lembrar dos tropeções assim, que ele deu. Mas o testemunho quem dá a respeito de Davi é o próprio Deus. O cara aqui com o coração totalmente inclinado. E o que Davi tem de tão precioso, a ponto de quem ele é, né? Desse relacionamento dele com Deus, está além das suas faltas, dos seus pecados. O testemunho que se tem de Davi, ele fala, Davi acertou em tudo. Bom, aí faz abre um parênteses e fala assim, a não ser o caso lá de Urias, né, que fez com que alguém de casa fosse morto na mão dos inimigos. Isso para Deus foi muito, muito, muito ruim. Muito ruim. Você imagina, você expõe alguém para morrer na mão do inimigo, do qual o Senhor está guerreando contra. Bom, mas fora isso, eu vejo as ações, as atitudes, o caminho de Davi totalmente coerente com a vontade de Deus. Bom, então, de novo, em relação à postura lá do gigante para ferir Davi. Essa pessoa é você. Esse brilho, essa diferença, você precisa ter. Nós precisamos nos portar de tal forma, temos o valor o suficiente para que alguém olhe e fale assim,
cara, cuidado com isso aqui, né? Tua vida é tão preciosa. Naquele contexto lá, a lâmpada, segundo eles, a colocação, a lâmpada de Israel. Imagina se, por conta desse momento, você apaga esse brilho no meio do povo. Deus te levantou, te colocou lá. A vida de Davi, de novo, era tão expressiva. Governava como quem tem o coração do Senhor. E eu creio que essa é a vontade do Senhor para nós. Que no nome de Jesus tenhamos essa disposição. Eu segui aqui com as frases, né? Que eu creio que nós precisamos dar atenção. Vou pegar de novo do início, para você guardar. Golias normalmente se levanta em meio a guerras. Ele não é de lá, muitas vezes, mas aparece com objetivo. Ameaças normalmente nos intimidam e até nos vitimam. Precisamos estar atentos nas ameaças. Né? Por quê? Porque às vezes se levantou alguém para falar alguma coisa, é um gigante. Às vezes a fala é tão forte que é uma ameaça. E às vezes essa ameaça, só em ouvir, te vitima, te paralisa. Tanto é que os guerreiros de Davi nem foram, nem aceitaram essa. Quando eles prontos para a batalha, aparece o gigante e intimida. Gigantes não podem ser preservados, devem ser destruídos. Gigante, quando um morre, outros também morrem. E essa foi a frase que eu ouvi do Franco e que me inspirou a repartir com vocês. Só existe um gigante a ser vencido na nossa vida, porque às vezes a gente se porta assim, né? Golias morreu, tá maneiro, agora tá tranquilo. Acabou. Mas quero te dizer, a frase do Franco é exatamente essa. Um gigante morre, outros morrem. Mas eu quero te dizer também que o que você tem para lutar, às vezes não é um gigante. Não é um Golias que passou pela tua vida, tu derrotou e acabou. Gigantes se levantam de novo. Outros gigantes aparecem. Bom, por que agora um gigante egípcio ou específico quer matar Davi? Bom, a gente também já viu. Que tipo de gigante enfrentamos hoje? São perguntas que eu me fiz. Eu acho que é interessante você se fazer. Que tipo de gigante você está lutando? É assim mesmo que a gente fica. Talvez você já tenha dado resposta aí, pessoalmente. O gigante que eu tenho a vencer é esse. Talvez você já tenha dado essa resposta. Talvez você não tenha nem pensado. Talvez você não tenha nem esbarrado com um ainda. Mas o que eu creio é que temos gigantes a ser vencidos. Vai das nossas guerras que pode nos cansar e nos levar a uma exposição, ao cansaço ou qualquer outro tipo de coisa que nos exponha diante de gigantes. Bom, gigantes se levantam em ambientes diversos. Um outro nome que eu entendi que eu precisava dar para um gigante. Gigantes que se levantam são afrontas. Afrontas. O que você faz com as afrontas? Eu, de novo, né, olhando para Davi, assim, porque a gente parece que a relação que a gente tem de guerra está sempre para fora. Mas guerras, amados, guerra a gente vive em todo lugar. E gigantes também pode se levantar. Bom,
No contexto igreja, pode se levantar guerra? Pode. Até por conta do nosso próprio coração. Falei aqui das motivações. Então, motivações podem gerar guerras, ou pode levantar gigante. Em casa, aparece gigante? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Em guerra se levantam gigantes, amor. Isso não quer dizer que, literalmente, é a tua companheira ou teu companheiro. Mas uma fala, às vezes, é um gigante. Que te afronta, que te derruba, que te deixa exausto. Bom, e eu tenho essa experiência aqui com Davi. Falando dos casados, que a Vanessinha não quis dar o testemunho aqui, mas os casados têm mais autoridade para falar, né? Eu penso. Solteiros também têm guerra? Sim ou não? Tem solteiro aí, gente? Solteiros têm guerra? Aí. Guerra e boleto, né? Bom, mas eu vi uma afronta brotando da casa de Davi. Imagina, Davi vem com a arca, vem feliz da vida. A princípio tirou as suas vestes reais, vem pulando, dançando, assim, no popular, no mico dele. Não sei nem se ele sabia dançar, mas tem gente que acha que dança, né? Tu olha assim, todos dançam, não sei, né? Né, Duda? Sei. Tem gente que não sabe nem bater palma, né? Agora tu entendeu, né? Tem gente que para bater palma é uma guerra. Depois pergunta a Duda, quem quiser. Bom, mas que Davi vinha na dança dele lá. E diz que Mical, a sua esposa, olhando do segundo andar, vê Davi caminhando, pulando, saltando. Diz que ela desprezou Davi. E não só desprezou no seu coração olhando e... Sabe o desprezo? Quem sabe o que é desprezo? Desprezo. A gente vive por aí, às vezes, até dependendo da situação, em casa aparece como diz o pentecostal, um levante. Né? Um levante aqui, mas é uma afronta. Acho que Davi olha aquilo, ele vence o gigante dele. Naquela hora, o desprezo, né? E está onde isso? Não sei. Sei sim. 2 Samuel 6:20. Deixa eu ler aqui. Só para pegar a fala de Davi. Como ele se porta com o desprezo de Mical, ou com o gigante que se levantou. Já está ali, né? Se eu conseguisse ler, eu ia ler por ali, mas eu vou aqui. 6:20. Então Davi, olha a motivação, olha alguém que sabe como está lidando com e os motivos, né, e os desejos do coração em agradar a Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Então Davi retornou para sua casa, né, já depois daquele tempo, que foi festa, que ele dançou, que comeram, que beberam. Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, filha de Saul,
saiu ao seu encontro e lhe censurou. Uma outra tradução diz que desprezou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como homem vulgar. Cara, que exagero! Imagina, mano. Você faz de conta que o culto hoje foi fogo puro. Você saiu daqui, as canções, você está pulando. Tua esposa ficou em casa por algum motivo, né? Aí tu chega lá, cara, hoje eu babei o chão, eu ajoelhei, eu vi lá pela câmera, estava lá, estava em casa, ela vi tudo. Que vergonha. Você se portar desse jeito, um homem, né? Cara, tu imagina, meu irmão é o quanto tempo do céu para a terra? É muito rápido. É do avião para o carrinho de mão um segundo. Um segundo. Mas um homem segundo o coração de Deus e sabendo como lutar, né, com as afrontas, com os gigantes. Diz o seguinte: contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro dos seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor, isso aqui, queridos, é o que faz alguém ser um homem segundo o coração de Deus. Ora, diante do Senhor, continuarei a celebrar e me alegrar. E muito mais, ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. Cara, que coisa tremenda. Eu não sei se você consegue receber exatamente o que eu estou falando. Mas a postura de alguém que precisa matar os gigantes. Porque essa fala, esse discurso, eu não vejo um outro motivo senão para matar Davi. Matar Davi como? Parando, entristecendo, fazendo com que ele se perca em tudo aquilo que o próprio Deus semeou, porque não tem a ver com quem ele era, rei. Não tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu. Tem a ver com uma vida de alguém que realmente queria o Senhor, que tem o seu valor, que tem a sua vida nele e que se entrega totalmente a ele. E ele não reprova, não repreende Mical. Ele simplesmente pega aquela oportunidade e se humilha, se esvazia mais ainda. E muito mais ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. Bom, eu creio que é isso, amados. Eu creio que essa palavra, ela precisa nos alcançar. Você pode ter certeza, vive guerras, gigantes aparecem, mas são vencidos. Gigantes são vencidos. Segundo a Crônica 32:8 diz assim: com eles, apenas um braço humano. Os gigantes, a gente pode dizer, que foi
a declaração, né, acerca de uma outra guerra que o povo estava vivendo. Então, aquele que falava da parte de Deus diz assim: com eles é apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte do Senhor, nosso Deus. Bom, 1 João diz que maior é o quê? É o que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente fala gigante, deu ênfase ao gigante, mas que você tivesse esse cuidado, esse zelo. Porque a nossa vida não é uma vida sentada num banco do Quality Shopping, numa sala de cinema. Você pode ter certeza disso. A tua vida, a vida da igreja e a tua vida não é isso que está aí. Não é. Olha para você e você vai ver que não é. Amanhã é um outro dia. Vê se é isso. Vê se tem a ver com a gente sentado num banco. Ou se não tem a ver com as tuas lutas, com as tuas guerras, vencendo no Senhor, lutando elas em Deus e destruindo todos os gigantes que se levantam. E ainda que exausto, cansado, o Senhor também tem escape, tem livramento para nós, desde que nós tenhamos os princípios aplicados na nossa própria vida, no nosso relacionamento, na vida da igreja, que a gente sabe que também não é isso, olhando e ver esse povo, porque está aqui é o de menos. Até porque ouvi essa semana que o pregador não é o que está aqui em cima. Pregador é tudo aquilo que você recebe do Senhor para você ministrar. Então, você é se não é, deve ser um pregador, porque aqui não define se eu sou um pregador mesmo ou não. Então, pregador é se você recebe do Senhor essa pregação. E eu sei que o Senhor está muito disposto a dar, a te entregar essa pregação, essa palavra. Bom, aqui a gente coopera numa medida, talvez possa até dizer limitada, por conta da comunicação. Mas eu sei que, mais uma vez, o Senhor é poderoso para cravar no teu coração exatamente o que Ele está querendo te dizer. Exatamente, na verdade, o que você precisa. Em nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Encerrar esse tempo orando ao Senhor, entregando a Ele, sabedor que muitas coisas vêm, às vezes tentam nos ferir, né? Como diz a canção, essa canção é muito propícia. Mas o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Já nos tornou, já nos fez mais do que vencedores. Amém? Podemos cantar essa canção? Sim ou não, amados? Podemos declarar essa verdade? Bom, eu acho que é minha obrigação, né? Queria orar com você que pode estar se vendo assim, talvez cansado, exausto, quem sabe já ferido. Mas como os gigantes não foram feitos para ficarem vivos, eu queria orar contigo e de quebrar com tudo aquilo que hoje, de alguma forma, te limita, que te afasta, que te vitima. Queria orar com você e quero muito que aqueles que são profetas no meio da casa do Senhor venham e profetizem, segundo a própria canção. Você se levante no nome de Jesus para orar, para declarar vitória, para permanecer. Quem sabe você vai ser um Abissai, né? Um guerreiro que vai chegar perto e cooperar na vida desse que precisa de você hoje. Quem quer orar?
Você que quer receber essa oração específica, você tem liberdade para vir aqui. Em nome de Jesus. Esse é um convite. As pessoas que me conhecem sabem que eu não faria isso. Eu não faço isso por mim mesmo. Se não cresce que o Senhor quer estabelecer um limite. E, na verdade, eu posso dizer que hoje é o dia que o Senhor levantou para vencer os teus gigantes. Mas que você precisa dar passo sobre tudo aquilo que se levantou, que você não esperava, mas que se levantou. Mas quero declarar que aquilo que se levantou, no nome de Jesus hoje, se levantou para cair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que pode ir profetizando, vai declarando palavra. Libera a palavra, assim como a canção. Libera a palavra. Libera a cura. Libera, no nome de Jesus. Seja ousado, querido. Você que está aí, também segue profetizando. Você que deseja vir. Você acha que tem. Que no Senhor você tem autoridade. Vem em nome de Jesus e impõe as mãos. Em nome de Jesus. Ah, Senhor. Confirma toda a tua palavra, Senhor. Confirma a tua palavra, Senhor, na vida dos meus irmãos. Confirma, Senhor, a tua palavra no nome de Jesus. Nós somos o teu povo, somos a tua igreja, Senhor. Confirma, Senhor, a tua palavra. Senhor, e enche o coração dos meus irmãos de ousadia, de intrepidez para se levantar e dizer não. Para encerrar, Senhor, com toda a intimidação, com toda a palavra de intimidação. Pai, em nome de Jesus, com toda a vergonha que se levantou, com tudo aquilo que se levantou para intimidar, Senhor, para vencer, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se manifesta, Senhor, com poder na vida dos teus filhos. Que toda palavra profética, toda palavra lançada, toda palavra de vida ministrada nessa hora, ela alcance o solo que precisa ser alcançado, no nome de Jesus. Que a tua vida, Senhor, seja estabelecida para a glória do teu nome na vida de cada um, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, faz valer, Senhor, toda a tua palavra, no nome de Jesus. E tudo que se levantou, Senhor, tudo que se levantou, quer seja, Pai, através de uma palavra, quer seja através de um movimento, quer seja através de uma figura, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós declaramos a falência nessa hora, nós quebramos em nome de Jesus, destruímos, Senhor, tudo aquilo que se levanta para abater, Pai, no nome de Jesus. Que todo engano, toda vergonha, toda mentira, toda palavra declarada, Senhor, aquilo que de verdade, todo risco, Senhor, que corremos na nossa própria força, nós, Pai, buscamos a Ti, e que seja estabelecido no nome do Senhor Jesus, o Teu reino, Senhor, o Teu reino, Senhor, o Teu reino, o Teu poder, o Teu senhorio, a Tua bondade, Senhor, a tua graça, o teu poder manifesto, Senhor, no nome de Jesus, porque aquilo, Senhor, que temos para vencer, Senhor, o inimigo não está fora, está dentro de nós habita o poder dos poderes, poderoso para vencer qualquer inimigo, para desfazer qualquer embaraço, no nome de Jesus, Pai, nós oramos assim, Senhor, que a tua convicção, que a tua palavra seja totalmente, Senhor, eficaz, no nome de Jesus, para destruir qualquer, Senhor, qualquer dos teus inimigos,
No nome de Jesus, Pai. Tu abrace a cada um, Senhor. Senhor, que Tu deu uma palavra específica, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu pode falar aos ouvidos hoje, na vida de cada um, Senhor, uma palavra que seja suficiente. Senhor, para colocar de pé, para fortalecer, para abençoar, Senhor. Senhor, e que a postura seja totalmente, Senhor, coerente. O Deus a quem nós servimos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.